Vladimir Putin disse que a Rússia não rejeita as negociações de paz com a Ucrânia e que os planos africanos e chineses para intermediar o conflito podem ser uma base para a paz. O Américo Martins nem saiu daqui. Ele está em Kiev, ou seja, capital da Ucrânia, onde tudo está acontecendo neste momento. Américo, explica melhor para a gente quais são essas negociações e como elas têm avançado. Uribe, muito boa tarde agora formalmente a você e a todos. O presidente Vladimir Putin disse na noite de ontem, durante um encontro com líderes africanos que estiveram em São Petersburgo, na Rússia, para uma conversa com ele sobre importação de grãos russos, que os russos estão querendo doar para os países mais frágeis e mais pobres da África, e também discutiu aí uma aproximação diplomática. Nesse encontro, ao acabar com o encontro, terminar, o presidente russo deu uma entrevista dizendo que estaria aberto a conversar com os ucranianos sobre paz. Mas ele, de novo, fez algumas demandas que não serão atendidas pelos ucranianos. Em primeiro lugar, ele disse que esses planos de paz que poderiam ser discutidos seriam planos defendidos pelos próprios líderes africanos ou pelos chineses. Nesses dois tipos de plano, o que é proposto é que a guerra seja congelada da forma como ela está, ou seja, um cessar-fogo, com os russos dominando 25% do território ucraniano ao sul e ao leste do país. Isso claramente é uma proposta que Kiev não tem condições de aceitar, não aceitaria de forma nenhuma. O presidente Volodymyr Zelensky já disse que sequer senta para conversar com Vladimir Putin sobre esse tipo de condição. Ele exige o contrário, que qualquer tipo de negociação diplomática aconteça depois da retirada das tropas russas. O presidente Putin também disse uma outra coisa, que era o seguinte: é impossível discutir neste momento um cessar-fogo porque os ucranianos estão numa contraofensiva. O ex-presidente Dmitry Medvedev também disse hoje que essa contraofensiva dos ucranianos não pode prosperar e ameaçou mais uma vez usar uma bomba atômica contra os ucranianos, caso eles tenham sucesso nessa contraofensiva. Seria uma forma, obviamente, de Moscou tentar vencer a guerra, vamos dizer assim, na marra. É também uma provocação do Medvedev, que já disse isso algumas outras vezes, mas ele não é, hoje, uma pessoa tão próxima assim do Vladimir Putin. E uma outra informação relacionada especificamente à guerra, Uribe, é que Moscou disse hoje que conseguiu derrubar 3 drones que tentavam ataques em Moscou. 2 desses drones, os dejetos deles ali, os destroços, acabaram atingindo prédios, mas em tese não feriram nem mataram ninguém em Moscou. O presidente Volodymyr Zelensky, aqui da Ucrânia, reagiu dizendo que isso significa que a guerra está indo em direção à Rússia. E ele chamou isso de um processo natural, o que quer dizer que os ucranianos possivelmente pretendam fazer mais ataques contra o território russo. Isso pode levar a uma grande escalada da guerra neste momento em que os ucranianos tentam retomar terreno, tentam retomar território ocupado pelos russos. A guerra se intensificando muito, Uribe. Américo, aproveitando a sua presença ainda mais em Kiev, no coração do conflito, há informações atualizadas a respeito do grupo Wagner, se realmente estão na fronteira com a Polônia, se chegaram a entrar na Polônia ou ainda não, ainda estão à espera? O primeiro-ministro polonês disse que existe esse perigo. Eles detectaram ali um movimento dessas tropas mercenárias do Wagner em direção à fronteira da Polônia com a Bielorrússia, com a Belarus. Lembrando que esses mercenários entraram em Belarus depois daquele motim que foi abortado em menos de 48 horas, quando os mercenários do grupo Wagner marcharam em direção a Moscou, num desafio aberto à autoridade do presidente Vladimir Putin e à liderança dos militares russos. Depois houve ali uma mediação do Alexander Lukashenko, que é o presidente de Belarus, e alguns desses mercenários foram a Belarus. Segundo informações da União Europeia e da Polônia, eles estariam se deslocando em direção à fronteira com a Polônia. A Polônia pretende reforçar aquela área, a sua fronteira a leste, e o primeiro-ministro polonês disse que existe o perigo desses mercenários entrarem na União Europeia, se fantasiando, vamos dizer assim, de refugiados, pretendendo ser refugiados. Não existe ainda a confirmação de que isso aconteceu e qual seria o objetivo dos mercenários ao ir
provocar a União Europeia, mas o primeiro-ministro polonês alertou isso e também teme uma escalada, porque se você tem mercenários russos entrando num país que faz parte da OTAN, isso certamente pode escalar a guerra, porque a gente sabe que todos os países da OTAN têm que defender, se houver um ataque a um, e a Polônia pode considerar que isso seria uma invasão ou um tipo de ataque, uma provocação, no mínimo, dos mercenários russos, isso pode provocar e vai provocar uma reação da OTAN. Neste momento, ainda não existe essa confirmação, mas existe esse temor das autoridades polonesas que estão alertando muito a União Europeia sobre isso, Uribe. Américo, apesar do cenário cada vez pior na situação, a gente quer saber onde você está, porque essa imagem ao fundo está maravilhosa. Um dia muito bonito aqui em Kiev foi hoje, agora são 9h11 da noite por aqui. Eu estou numa espécie de cobertura de um prédio, aqui numa zona bem central, bem perto de Kiev. Logo vou ter, inclusive, que retornar para o hotel onde eu estou hospedado, porque tem um curfew aqui, tem um toque de recolher desde o início da guerra, que foi imposto pela lei marcial que foi adotada aqui na Ucrânia. Felizmente, hoje não aconteceu nenhum alarme de provável ataque aqui na capital, Kiev. Os ucranianos, Uribe, é muito interessante, eles usam a tecnologia para tentar se proteger. Então, eles têm um aplicativo no celular que alerta sobre possíveis ataques aéreos. Eu baixei esse aplicativo e coloquei várias regiões da Ucrânia, algumas por onde eu pretendo passar nessa viagem. E é impressionante que com muita frequência esse alarme toca e chega a ser bastante assustador. Felizmente, aqui em Kiev não aconteceu nenhum ataque hoje e as defesas aéreas de Kiev são muito fortes. Eles têm conseguido, de fato, deter a maioria dos ataques russos, o que não acontece em outras partes do país. Por isso, esse tipo de aplicativo é tão importante, porque algumas zonas, como, por exemplo, o sul da Ucrânia, são muito menos protegidos por baterias antiaéreas. Por isso, os russos conseguiram, há 2 semanas, mais ou menos, conseguiram bombardear muito portos ali na região do Mar Negro e também silos, depósitos dos grãos que são produzidos pela Ucrânia, uma das maiores produtoras de grãos como milho e trigo do mundo. Então, felizmente, hoje a paisagem está linda, os ucranianos aqui em Kiev tentam levar uma vida normal. Eu já estive aqui outras vezes, as ruas me parecem muito menos agitadas hoje, tem muitos militares nas ruas, mas eu cheguei a conversar com alguns ucranianos, não quiseram gravar a entrevista, inclusive, temem algum tipo de represália, mas eles dizem que querem levar a vida normalmente, querem mostrar que é possível levar a vida da maneira mais normal possível, embora, obviamente, aqui o país esteja em guerra e todos tenham um temor muito grande, especialmente quando você tem esse aplicativo tocando a sirene e pedindo para você buscar algum tipo de proteção, Uribe. São informações até saborosas, apesar do clima de guerra, porque aqui de longe a gente não imagina que realmente a tecnologia esteja sendo usada para avisar as pessoas para se protegerem. E se proteja, viu, Américo, que a gente vai precisar mais de você agora neste domingo. Obrigado pela participação. Américo volta daqui a pouco com mais detalhes a respeito do conflito na Ucrânia e na Rússia, que tem escalado a alguns degraus.